Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast do Com Você Psicologia, e o quadro hoje é a entrevista com o profissional. Como nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro existe uma campanha do Setembro Amarelo, que é um grito para direcionar as nossas atenções sobre o suicídio. Precisamos sim falar sobre suicídio e depressão, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, depressão não é frescura, não é falta de fé, muito menos preguiça. Depressão é uma tristeza, e sendo uma tristeza, precisa de tratamento. Então nós estamos aqui hoje com a nossa primeira convidada do quadro de entrevista com o profissional, a doutora Sigrid Calazans. Ela é pediatra, especialista em medicina de adolescente e também psiquiatria infantil e adolescente. É um prazer, doutora Sigrid, estar aqui. Muito obrigada, Keline. É um prazer estar aqui com você também. Isso. Bom, nós queríamos entender então um pouco mais sobre essa questão do adolescente, porque as crianças também têm depressão, não são só os adultos, infelizmente não são apenas os adultos, as crianças também têm depressão. Só que as crianças manifestam a depressão de uma forma diferente. O adolescente ele consegue verbalizar um pouco melhor, mas a criança ela expressa de outra maneira e isso pode deixar os pais confusos. Então essa é a nossa primeira dúvida. Quais são os sinais de que uma criança pode estar com depressão? Sim, então essa é uma pergunta muito importante. Então primeiro eu gostaria de falar que a criança ela pode ter depressão também, e isso tem que ser diferenciado de uma tristeza normal. Porque na vida de todas as pessoas acontecem fatos que tornam a pessoa triste, mas a pessoa supera aquilo, ela não deixa de ter esperança e aquilo é passageiro. Então quando esse quadro está mais intenso e mais prolongado, que aí passa a ser um transtorno e não uma tristeza normal, como acontece na vida de todas as pessoas. Então um quadro intenso e prolongado ele passa a ser um transtorno que traz prejuízo para a vida das pessoas, então seria um transtorno depressivo. A criança nova, porque o adolescente já expressa bem, a criança nova ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Então muitas vezes, em vez de ela estar muito triste, ela pode estar irritada, ela pode queixar dores, dor de cabeça, dor abdominal, que vai no médico, faz exames, o médico não encontra nenhum motivo para aquelas dores, ela fica muito irritada durante o dia em vez de ficar triste, igual um adolescente, um adulto. Ela deixa de gostar de fazer coisas que ela gostava antes, então ela não quer brincar com amigos, ela fica mais sozinha em casa, conversa menos e ela deixa, como eu disse, de gostar de fazer coisas que ela gostava, cai o rendimento escolar. São alguns dos sintomas que a criança pode apresentar que vão deixar os pais e os profissionais em alerta de que pode estar ocorrendo um quadro de depressão na infância. E o que os pais precisam fazer nesse momento que eles percebem isso do filho? Além de conversar com a criança, que é fundamental, procurar a ajuda de um profissional. Então, muitas vezes pode ser o próprio pediatra da criança, que é a primeira pessoa que vai avaliar e vai ver se tem algo de errado, às vezes alguma coisa física mesmo, alguma doença, ou se pode estar ocorrendo um quadro de depressão. E muitas vezes o quadro de depressão, a vantagem da infância e adolescência é isso, ele está bem no começo. E às vezes a orientação do próprio pediatra, pedindo maior assistência dos pais, levar a criança para brincar mais, brincar ao ar livre, brincar mais com crianças, ficar mais tempo com ela e praticar atividades físicas, ler histórias para a criança à noite. Então isso tudo, às vezes quando é um quadro muito inicial, o próprio pediatra pode resolver essa questão. Quando não está resolvendo, a criança precisa de um profissional especializado nisso, que seria o psiquiatra da infância e adolescência. E muitas vezes o próprio pediatra, o próprio psiquiatra vai encaminhar para o psicólogo, que faz parte do tratamento. E existem alguns fatores que são desencadeantes da depressão na criança e no adolescente? Sem dúvida. Então existem fatores de risco para a pessoa ter depressão. Então a depressão é uma combinação de uma tendência genética com fatores ambientais, fatores da história de vida. Então está provado que história familiar de depressão é um fator que aumenta a chance da pessoa ter uma depressão na infância ou na adolescência. É a mãe que teve depressão na gravidez, a criança que teve pouco afeto, às vezes os pais trabalhavam demais e terceirizavam, ficavam um pouco com a criança, outra pessoa sem seus pais ficava muito com a criança ter sofrido algum tipo de abuso infantil, bullying na escola é um dos fatores,
Excesso de tela, a criança fica muito na televisão, no computador, no celular. É um fator, está provado isso hoje, de aumento de depressão na infância e na adolescência. Outras causas, a criança que tem pouco tempo para brincar, aquela agenda quase que de um mini executivo, então ela tem o dia todo dela tomado por alguma coisa e não tem tempo para brincar. Isso tudo são fatores que ajudam a aumentar a incidência de depressão na infância e na adolescência. E qual que é o inconveniente de não diagnosticar a doença e não iniciar o tratamento no momento certo? Nossa, essa pergunta também é importantíssima. Keline, a vantagem da psiquiatria em infância e adolescência é que, em geral, a gente pega os quadros bem no começo. Então, o tratamento ele é mais curto e evita que a criança vá ter outros quadros repetidos de depressão, que vai ter uma depressão na adolescência ou na idade adulta, que às vezes são quadros prolongados, mais difíceis de tratar. Então, se você não faz esse diagnóstico, são várias coisas que vão prejudicar na vida da criança. Ela começa mal na escola, então ela tem prejuízos escolares, ela não quer brincar, ela não quer relacionar com os seus pares, então ela socializa menos, isso vai aumentando a depressão, ela não quer às vezes praticar o esporte, então a depressão se torna mais grave e os quadros que respondem melhor a tratamento são os quadros iniciais. Então a resposta ao tratamento é ótima, trata por pouco tempo, e se você deixa prolongar, o tratamento também é mais prolongado e mais difícil, a resposta às vezes é pior. E quando foi que os quadros de depressão passaram a ser reconhecidos na infância? Na infância. Bom, desde o século XVII, que já tem alguns relatos de reconhecimento, mas nos últimos 40 anos é que ficou bem definido que criança e adolescente também pode ter depressão, principalmente criança, eles achavam que criança não tinha depressão. De 40 anos para cá tem muitos artigos, livros, profissionais especialistas nisso que definiram que, é claro, não tem dúvida que criança pode ter depressão também, embora a incidência de depressão na criança seja muito menor do que no adolescente, do que no adulto. Então, a criança tem menos depressão, mas tem sim. Infelizmente tem, né? Nos adultos, a estimativa é que os quadros depressivos sejam mais frequentes em mulheres. Na criança e no adolescente também tem isso ou não? Na infância não. Na infância a incidência é igual, em ambos os sexos a incidência de depressão é igual. Quando vai chegar na adolescência, realmente ela passa a ser mais frequente no sexo feminino. E existe alguma diferença entre o quadro clínico da depressão infantil e a depressão na adolescência? Existe sim, pelo motivo que a gente já conversou, né? O adolescente ele tem mais facilidade de expressar seus sentimentos. Então, a criança, muitas vezes ela não está triste, ela está irritada, ela está com dores, né? Queixa-dores que vai no médico, o médico não encontra nenhuma razão, nenhuma doença para aquelas dores. No adolescente não, ele fica triste, ele fica, deixa de gostar de fazer coisas que ele gostava antes, fica isolado, baixa concentração e não consegue fazer direito os deveres, o desempenho escolar diminui, mais ou menos assim. O transtorno bipolar também acomete crianças? Sem dúvida, acomete crianças e adolescentes. Quando a criança tem um quadro de depressão, se ela já teve antes, tanto a criança quanto o adolescente, um quadro que a gente chama de mania ou hipomania, quer dizer, um quadro que ficou um período excessivamente eufórico, excessivamente agitado, então não é uma depressão simples, essa depressão pode estar fazendo parte de um transtorno bipolar ou o que a gente fala mais, espectro bipolar. Na infância e adolescência também fala mais em espectro bipolar, porque quando a gente trata isso prontamente e no início, ela não chega a desenvolver um transtorno bipolar. Outra coisa, né, que mostra a importância de um diagnóstico precoce. Bom, criança também pode ter espectro bipolar. E não é diferente do adulto, porque o do adulto, o transtorno bipolar, a pessoa tem fases que são a minoria, né, assim, acontecem menos vezes. De hipomania ou mania, né, de ficar excessivamente agitada e falta de sono e irritada. E depois fases que ela está normal, a gente chama de normotímica, e fases em que a pessoa está deprimida. E esses episódios depressivos podem ser muito mais frequentes do que os de mania ou hipomania. A criança que tem o espectro bipolar, em geral, é uma criança muito irritada, mal-humorada e com mudanças frequentes de humor, muitas vezes várias mudanças de humor no mesmo dia, e ela chora muito, a qualidade do sono dela é ruim, e ela dá respostas para qualquer coisa. Então isso é um indício de que pode ser um espectro bipolar, né? Pode ser.
Então, também precisa consultar com um profissional especializado para ver se pode ser isso, que isso precisa tratar. Quando você trata o espectro bipolar na infância ou na adolescência, evita, como eu disse, de ter transtorno bipolar na vida adulta, que é um transtorno prolongado, tem que tomar remédio por muito tempo, melhor tratar na infância e na adolescência. Com certeza. E no caso do tratamento, tanto de criança quanto adolescente, seja da depressão ou do transtorno bipolar, a medicação ela é sempre necessária? Nem sempre, Gueline. Nos quadros iniciais mais leves, muitas vezes as medidas que eu falei, algumas delas, praticar esporte, os pais terem mais tempo para os filhos e aumentarem, eu sei que os pais são carinhosos, mas aumentarem mais ainda as manifestações de afeto para com a criança e leitura de livros de literatura, envolver a criança com seus pares, brincar mais, ter mais tempo ao ar livre e também conversar mais com a criança. Isso tudo, nos quadros iniciais e leves, às vezes você resolve aquela depressão inicial sem precisar de medicamento. Agora, quando o medicamento é necessário, em geral, na infância e na adolescência, por pouco tempo, com 4 meses de medicamento, a gente já começa a retirada, é uma retirada lenta. Então, a gente não deve ter preconceito contra o medicamento, porque o medicamento é para ajudar. E não é comum, mas existe suicídio na infância e na adolescência, já não é raro, a gente sabe disso. Então, muito melhor dar um remédio, que daí 4 meses nós vamos começar a diminuir, do que correr risco de ideias de suicídio, de tentativas e até de suicídio consumado, porque ele existe e a gente não pode fechar os olhos para isso, como está aí o Setembro Amarelo, para nos lembrar disso. E a nossa ideia de começar com você, falando da criança e do adolescente, é porque no nosso canal do YouTube, Com Você Psicologia, tem alguns vídeos sobre depressão infantil. E a gente recebe muitas mensagens deixadas por crianças lá no canal, falando: estou sentindo tudo isso que você está descrevendo. E aí eu e a Lilian, a gente sempre retorna essas mensagens para as crianças, incentivando que elas conversem com um adulto de sua confiança. Primeiro com o pai e a mãe. E eles respondem muito: eu não tenho coragem de falar isso com meu pai, a minha mãe não me entende, eu não sei o que fazer, eu não tenho ninguém. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você, se fosse possível, deixar uma mensagem para a gente, tanto para os pais quanto para as crianças, sobre isso. O que eles podem fazer para a gente acabar com esse silêncio? Então, eu vou falar primeiro a mensagem para os pais, para sempre terem tempo e qualidade desse tempo para com as crianças e adolescentes. Não adianta o pai e a mãe estarem com a criança e o pai e a mãe com o celular na mão, com o tablet na mão ou de olho na televisão. Então, um tempo real de qualidade para com aquele filho, demonstrando abertura para que esse filho possa falar com ele o que ele está sentindo, qualquer coisa, mesmo que ele esteja com medo, esse filho e essa filha podem ter liberdade de falar isso com os pais. Então, tempo para os filhos, tempo com qualidade, tempo sem tela. E para os pais também, reduzir o tempo em tela de seus filhos. É uma causa de depressão na infância e adolescência, excesso de tela. Tem muitos trabalhos científicos mostrando isso. E para as crianças, vencer esse bloqueio, mesmo que ela ache que a mãe não entende e que a mãe não vai ouvi-la, se ela vence o bloqueio e fala, a grande maioria dos pais vai perceber que aquela conversa está sendo necessária, aquilo vai sensibilizar o pai e a mãe, e a criança vai ter uma surpresa que esse pai e a mãe, na maioria das vezes, vai ouvir essa criança e esse adolescente. Não tenham medo, vençam essas barreiras e conversem com os seus pais. Doutora Sigrid, muito obrigada por participar com a gente. Tenho certeza que muitas crianças serão beneficiadas e os pais agora vão estar com uma atenção diferenciada. Obrigada a você também por esse tempo e por essas palavras, Keline. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Essa foi a entrevista do nosso quadro Entrevista com o Profissional do podcast, que lançamos no dia 6 de setembro. Aproveito e convido você a conhecer o nosso podcast com assuntos de muito interesse de toda a comunidade e do ser humano. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.